Olá amigos, bem-vindos a esta pequena introdução do nosso quinto caderno que vai falar-nos do mundo dos espíritos. Já temos uma série de conhecimentos que adquirimos desde o caderno número 0 com o Jorge até ao caderno anterior, o número 4, e então agora já podemos falar especificamente, depois dos princípios fundamentais, um deles era a existência dos espíritos e da imortalidade da alma. Então vamos ter uma breve introdução sobre o fenómeno dos espíritos, vamos falar da origem e da natureza dos espíritos, ou seja, de onde é que eles vêm e de que tipo de natureza eles são portadores, como é que são formados. E vamos falar com algum rigor sobre o perispírito também, um corpo desconhecido da maioria. Vamos fazer uma breve resenha histórica e depois vamos ver que tipo de densidade tem, que tipo de natureza tem e o tipo de propriedades ou capacidades que ele também tem e as possibilidades, o campo de possibilidades que nos proporciona em termos espirituais, tanto físicos como desencarnados, porque é disto que o Espiritismo trata, da relação do homem com os espíritos, do mundo corporal com o mundo espiritual, e então o sem número de novas possibilidades que as propriedades do perispírito nos abrem. Vamos falar ainda das diferentes ordens de espíritos, uma breve introdução, ver que existe a terceira ordem de espíritos imperfeitos, a segunda ordem de bons espíritos e a primeira ordem de espíritos puros. Muito importante, por exemplo, para entender que tipo de sensações e percepções também têm os espíritos quando desencarnados e que vantagens tem conhecer isto, por exemplo, no que trata de desvendar a origem dos fenómenos mediúnicos. Olá de novo, cá estamos então para a entrada do nosso quinto caderno. Estamos precisamente a meio do curso, é uma boa notícia. Se conseguiram chegar até aqui, é muito provável que consigam finalizar este curso básico de Espiritismo. No quinto caderno vamos então tratar do mundo dos espíritos. Vamos ter uma breve introdução, vamos falar da origem e natureza dos espíritos, vamos falar especificamente só do perispírito, um breve histórico e falar da natureza e propriedades do perispírito. E vamos falar ainda das diferentes ordens de espíritos, perceber o quanto isto é importante por exemplo, em termos experimentais, quando falamos de mediunidade, saber diferenciar uma boa de uma má comunicação, uma mistificação de uma comunicação sábia, por exemplo. Vamos falar então, vamos ter uma breve introdução das diferentes ordens de espíritos e, finalmente, vamos falar da percepção, sensações e sofrimentos dos espíritos. E então, a origem e a natureza dos espíritos, ou seja, de onde vêm e como são. Os espíritos, como já vimos no caderno anterior, numa resposta dos espíritos a Allan Kardec, à pergunta o que eram os espíritos, eles respondem que são os seres inteligentes da criação. Já vimos então também o princípio inteligente da criação, já fizemos a referência a este ponto no caderno anterior. Portanto, no fundo são as inteligências que povoam este mundo, ou estes mundos. Sem o espírito, tudo se limitaria a serem astros, circularem no espaço e pouco mais do que isso. Os espíritos povoam o universo fora do mundo material como desencarnados. Também já fizemos uma ligeira referência a isto quando falámos nos princípios fundamentais da doutrina espírita. Quando povoam o universo fora do mundo material, não tem que ser forçosamente, como dissemos na altura em Polónias, num breve apanhado daquilo que dissemos na altura, pode ser precisamente aqui mesmo ao nosso lado, visto que o mundo físico vive mergulhado, vá lá, no mundo espiritual. Então, fora do mundo material pode ser aqui mesmo à nossa beira, daí que os espíritos habitam as nossas casas, muitas vezes estão nos centros, falam connosco, influenciam-nos diariamente nas nossas vidas. Vamos fazer então aqui uma diferenciação entre o que é o espírito e o princípio inteligente. Fala-se de espírito quando estamos a falar de algo já individual, quando nós falamos com um ser humano. Quando falamos com alguém, esse alguém é sempre um espírito, é sempre alguém com um histórico já de conhecimento enquanto ser material, nas diferentes
existências que atravessou, seja nesta encarnação ou nas anteriores, e resulta, no fundo, de uma individualização do princípio espiritual, que é algo como sendo, fazendo uma analogia aqui ao fluido cósmico universal, que é de onde vem tudo aquilo que é matéria, no fundo o princípio espiritual é a massa original de onde se individualiza tudo aquilo que são espíritos. Comparamos de forma muito grosseira o princípio espiritual à massa de um padeiro, por exemplo. Quando um padeiro faz o padeiro, o homem da indústria panificadora. Não vamos aqui pensar coisas assim meias mirabolantes. Quando um padeiro faz pão, não faz um pão de cada vez. Ora bem, vamos fazer um biju ou vamos fazer um papo seco, dependendo das zonas onde moramos. Ele faz uma quantidade de massa que há de ser, vá lá, o seu princípio espiritual, fazendo analogia com a nossa matéria, e depois individualiza cada uma em partes sozinhas, únicas, os pães que serão os espíritos. Nós, quando temos a massa toda, não dizemos temos ali um pão, temos ali o princípio que há de dar origem ao pão. Da mesma forma, o princípio espiritual que, por exemplo, encontramos, que são os princípios que animam, por exemplo, já os seres das ordens vegetais e dos reinos vegetais, não estão individualizados. Não desencarna um lírio para dar origem ou em reencarnação de outro lírio. Há ali realmente uma vitalidade, a espiritualidade começa por existir ali, aprendem-se os primeiros princípios da sobrevivência nos reinos inferiores da criação, como por exemplo os instintos. O instinto começa-se por aprender precisamente nos reinos vegetais, que depois hão de ser aprimorados, hão de dar lugar a outras coisas, hão de dar lugar a sensações, hão de dar lugar a sentimentos, que é aquilo que nós hoje já conseguimos expressar. Mas um pinheiro não exprime vontade, portanto limita-se a aprender o básico da sobrevivência e da conservação dentro dos reinos inferiores e da criação. Não queremos dar-lhes aqui uma conotação negativa, apenas porque são aqueles os primórdios, os primordiais, aqueles onde realmente a espiritualidade começa a dar os primeiros passos. Daí que quando nós falávamos anteriormente que a matéria existia porque o espírito existe, comprova-se também por aí, ou em termos filosóficos conseguimos perceber isto melhor. Os vegetais no fundo, o ser começa a ter as primeiras lições de vida. É aí mesmo. E temos aqui um pequeno esquema, um desenho, um gráfico muito bonito, que pretende realmente exemplificar isto, a árvore da vida, como é conhecida, não é? Portanto, o reino vegetal que dá origem a tudo, e há aqui um ramozinho qualquer que poderemos identificar, onde nós encontramos, por exemplo, o homem. E em toda esta ascensão, a espiritualidade, o princípio espiritual vai ganhando autonomia suficiente para que em determinado ponto do reino animal se possa dizer, que não está bem identificado, nem é muito importante, o que interessa é o conceito, em que nós podemos dizer há aqui já um ser individual, há um ser que demonstra, por exemplo, personalidade. Nem todos os cães são iguais. Há cães que demonstram ter personalidades diferentes, mesmo dentro da mesma raça de cães. Isto então demonstra que há ali um princípio independente da organização física daquele corpo, que lhe dá expressões diferentes de inteligência. Então, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até ao arcanjo. Interessante ver, e aqui Kardec, que vive na mesma época, por exemplo, que Charles Darwin ou que Wallace também, e que falam na teoria da evolução das espécies. E, na altura isto foi uma teoria, até o consideraram meio apanhado ao Darwin, não é? Não fazia sentido nenhum aquilo que ele estava ali a dizer, olha, agora uma espécie dá origem a outra, que história. Todas essas evoluções que se dão a nível dos reinos físicos da natureza são sempre reformulamos. Acompanha sempre a evolução do espírito, porque no fundo é o espírito que motiva
pelas impressões que recebe do mundo físico, que motiva a transformação no mundo material. A matéria que intelectualiza o espírito, como disse, o espírito que intelectualiza a matéria, como dissemos no caderno anterior. Até é isso se nota. À medida que o ser se vai adaptando a novas condições, aprende, vai recebendo novos estímulos do exterior, não só se adapta em termos de condições físicas à execução de determinado tipo de tarefas, como também evolui em termos de capacidade de raciocínios e do próprio grau de dificuldade dessas tarefas. E é muito interessante ver que aquilo que já é muito interessante verificar na teoria de Darwin, na questão da evolução das espécies, e vejam que Kardec lança o livro dos espíritos e fala disso ainda antes que Darwin tenha lançado ou editado também os seus conhecimentos pouco tempo depois. Mas Kardec fala nisto no livro dos espíritos. Ou seja, o conhecimento chega naquela altura de ambos os lados, tanto do lado material, por parte de Darwin e de Wallace, que não teve o mesmo protagonismo, mas chegou exatamente às mesmas conclusões, e por parte da espiritualidade, fazendo com que o conhecimento realmente se una e se complete. E entender Darwin é muito interessante, mas entender Darwin em comunhão com Kardec torna-se exponencialmente muito mais claro e muito mais interessante, muito mais válido em termos de conhecimento. Porque realmente o espírito é que motiva aquelas transformações. E vamos ver como, mais para a frente um bocadinho. Nem todos os espíritos tiveram origem na Terra. Vamos ver no caderno 6 ou 7, quando a Betina voltar, penso que é no 7º caderno, quando falamos da pluralidade dos mundos habitados. Isto é, por exemplo, uma dessas teorias. Quando a Terra tem 4.500 milhões de anos, há espíritos que são mais velhos do que isso, que já tiveram que reencarnar antes, que estão aqui de visita já, que tomaram uma casa nova, porque na casa onde estavam já não cabiam, e então precisam de novos sítios. Então, nem todos nós tivemos origem na Terra, alguns provavelmente terão tido. Muitos iniciaram a sua marcha desde o princípio espiritual, que era aquilo que estávamos a falar até agora, até à qualidade de espíritos noutro sítio qualquer. O espírito, acompanhando esta questão da evolução do princípio espiritual e da sua individualização, vai tendo uma série de experiências não só na fase hominal, mas até noutros sítios, ou noutros reinos. No reino especificamente, e esta imagem pretende elucidar um bocadinho isto, nos reinos da animalidade. Quando nós falamos de chimpanzés, por exemplo, e quando temos cientistas que foram operando e que ainda executam tarefas, quando falamos de Jane Goodall, por exemplo, ela descobre que cada chimpanzé tem a sua personalidade, reconhece-lhes até capacidades de demonstração de afetos, de existência de sentimentos já. Portanto, já não podemos dizer que há um princípio ali que coordena todos aqueles seres, como podemos ver que isso acontece em seres, por exemplo, nos insetos, que obedecem a princípios gerais, mas que têm comportamentos semelhantes, muito mais mecânicos e instintivos do que racionais. E então nós já conseguimos ver expressões nos animais que demonstram a existência de um ser que coordena. Temos um hardware, no fundo, se fizermos uma analogia às tecnologias, temos hardwares e cujos softwares já são mais elaborados e que logo conseguem executar tarefas mais complicadas e mais elaboradas também. Continuam a sua marcha através de outros mundos, cada vez mais evoluídos, passando por fases cada vez mais distantes da hominal. A marcha do espírito é sempre progressiva. Também já referimos nisto no início, quando falámos no primeiro caderno sobre a mente em psicose. E voltámos a referir isso no segundo ou terceiro caderno também. O espírito, tudo aquilo que conquista é seu. Ficou gravado, como já dissemos, no seu disco duro e pertence-lhe, é seu. E há de saber cada vez mais e há de subir
ou projetar-se para outros reinos que não o aminal, mais elaborados.